É isso aí, pessoal. Se vocês estão esperando a tão aguardada terceira parte da história do Renato Russo e da Legião Urbana, então vocês estão no lugar certo. A gente vai continuar essa história maravilhosa assim que eu rodar a vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o vídeo aí, se inscreve aqui no canal do Johnny do Carmo e ativa o sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho a gente já vem, hein? Olá galera, eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje a gente está aqui para continuar a contar essa história muito louca, muito legal do Renato Russo e da Legião Urbana. Então no vídeo anterior, que eu tô deixando o card aqui em cima, vocês devem se lembrar que eu contei para vocês a história de toda a trajetória ali dos anos 80, ali da Legião Urbana, como foram os lançamentos dos primeiros discos, algumas músicas também daquele período que fizeram sucesso. Contei também do fracasso que foi o show deles no estádio Mané Garrincha lá em Brasília. Então é daqui que a gente continua. Vai preparando a pipoca aí porque tem muita história boa para contar, hein? Então, como foi explicado no vídeo anterior, a gente parou lá no ano de 1989, quando o Renato Russo e a Legião Urbana lançaram o famoso disco As Quatro Estações. Esse foi o disco mais bem sucedido da Legião Urbana, vendeu muito, só na época do lançamento ele vendeu de cara 1 milhão de cópias, com os anos ele acabou vendendo até muito mais do que isso. 1989 e ali comecinho de 1990 foi um período bem marcante para a vida do Renato Russo. Em primeiro lugar, porque nasceu o filho do Renato Russo, o Giuliano Manfredini. Ele foi fruto de um relacionamento muito rápido que o Renato Russo teve com uma fã. E pouco tempo depois do lançamento do disco As Quatro Estações, o Renato Russo também descobre que era soro positivo. Muito ao contrário do que se pensa por aí, o Renato Russo não foi infectado pelo vírus da AIDS através do Cazuza. É muito mais provável que a pessoa que tenha passado essa doença para o Renato Russo teria sido um ex-namorado dele, chamado Robert Scott Hickman. Foi mais ou menos também nessa época que o Renato Russo chegou até a morar junto com esse rapaz por mais ou menos aí uns 6 meses. Eles tiveram um relacionamento que, apesar de rápido, para os padrões românticos do Renato Russo, esse foi um dos relacionamentos que ele teve que durou mais tempo. Mas esse relacionamento, infelizmente, não fez muito bem para o Renato Russo não, viu gente? Foi nessa época que o Renato Russo acabou se aprofundando muito no seu vício com drogas e também com bebidas alcoólicas. Cada vez mais ele passava a beber muito e muito e muito. O Renato Russo também já era por natureza um rapaz muito depressivo. E quando ele ficou sabendo que ele havia sido contaminado com o vírus da AIDS, foi então que as coisas pioraram muito e até o relacionamento dele com o pessoal da banda começou a ficar um pouco mais difícil. E mesmo contraindo a doença, o Renato Russo escondeu até o final do grande público. Apenas pessoas do seu círculo mais íntimo é que sabiam que ele tinha AIDS. Então a gente chega no ano de 1991. É o ano em que foi lançado o disco 5. Na verdade a capa é um V, né? Que é o número 5 em algarismos romanos. Ele é considerado um disco de rock progressivo. E, embora tenha sido um disco de muita qualidade, ele foi um dos que menos vendeu. Menos de 500 mil cópias foram vendidas na época do lançamento. Apesar de ser um número até que grande para o mercado brasileiro, para os padrões que a Legião Urbana tinha estabelecido anteriormente, é um número bem pequeno. É um disco muito melancólico, tem letras muito tristes e revelam também a depressão pelo qual o Renato Russo havia passado e estava passando naquele momento.
O próprio Renato Russo disse numa entrevista pouco tempo depois do lançamento desse disco que ele foi exatamente pensado para ser mais lento, né? Um disco com andamento mais devagar e letras mais melancólicas mesmo, um disco bem artístico. Muita coisa foi refletida nesse disco. Não só o estado de espírito bem para baixo que o Renato Russo estava vivendo na época, mas também a própria conjuntura brasileira também influenciou muito. Como algumas pessoas aqui do canal já até devem saber, os anos 90, principalmente o comecinho dos anos 90, foi um período muito conturbado na história brasileira. Foi a época do governo Collor, e bem nessa época ali, 1990 e 91, aconteceu aqui no Brasil uma coisa chamada Plano Collor. Dentre outras medidas econômicas, o presidente da República da época resolveu confiscar ali o dinheiro que estava na poupança dos brasileiros. Então, do nada, de repente, o poder aquisitivo da galera caiu bastante, todo mundo ficou sem grana, e até o Renato Russo também nessa mesma entrevista disse que esse disco não deve ter vendido tanto porque os brasileiros estavam sem dinheiro. De fato, até que ele tinha um pouco de razão, viu? Comprar disco nos anos 90 não era lá uma coisa muito barata, né? Ainda mais os discos da Legião Urbana, que sempre foram muito artísticos e tinham uma preocupação muito grande com encarte, uma capa bonita. Tudo isso encarece o produto final e a galera resolveu de uma hora para outra parar de comprar um pouquinho os discos, que tava caro mesmo. Apesar desse disco não ter vendido tanto, ele é muito bom e contém muitos sucessos famosos da Legião Urbana. Esse disco contém as músicas O Mundo Anda Tão Complicado, Teatro dos Vampiros e também Vento no Litoral. Também é desse disco a música Metal Contra as Nuvens, que é a música mais longa da Legião Urbana. Ela contém 11 minutos e 24 segundos. A Legião Urbana não fez uma turnê muito longa para divulgar o disco 5. Em contrapartida, a Legião Urbana gravou em 1992 um acústico para MTV com muitos sucessos aí do passado e também com bastante música que estava lá incluída no quinto álbum. Muito bem, os anos foram se passando e a gente chegou então no ano de 1993. Nessa época muita coisa aconteceu. O Renato Russo estava se tratando para se livrar das drogas e do álcool. Aconteceu também a morte do baixista que acompanhava a banda, que era o Tavinho Fialho. Infelizmente ele faleceu após um acidente automobilístico. E dedicado a esse músico, a Legião Urbana lança o disco O Descobrimento do Brasil. Se a gente comparar com o trabalho anterior da Legião Urbana, O Descobrimento do Brasil já é um disco muito mais alegre, né? Um disco que tem ritmos mais animados. Mesmo tendo vendido muito bem, esse disco acabou não tendo tantos sucessos na mídia. As músicas mais conhecidas dele são Perfeição e Giz. Aliás, Giz é a música que os membros da banda mais se orgulham de ter feito. Ela é cheia de passagens na letra sobre infância, sobre como era a infância e a adolescência dos integrantes da banda. É uma música muito bonita e muito delicada, eu gosto muito dela. Apesar de ser um disco muito mais animado, ele é bem saudosista e tem até às vezes assim um tom de tristeza nele e tal, mas é um disco que vale a pena demais ser ouvido, viu galera? É um disco muito bom. E no ano de 1994, hein? Pois é, nesse ano o Renato Russo se separou um pouquinho ali da Legião Urbana e se dedicou um pouco mais a um projeto de músicas em inglês que ele tinha. Foi o primeiro disco que o Renato Russo lançou na sua carreira solo e se chama The Stonewall Celebration Concert. Uma curiosidade muito legal sobre esse disco é que ele foi um dos primeiros lançados no Brasil gravado totalmente por computador, que era uma tecnologia nova naquela época, né? Até então, todos os estúdios brasileiros eram preparados para gravar os artistas com fitas magnéticas, né? Era um processo de edição manual, totalmente analógico, e com esse disco inicia-se a era da gravação digital.
aqui no Brasil. Grande parte dos royalties desse disco, ou seja, toda a grana que ele arrecadou, todo o lucro que ele recebeu, uma grande parte dele foi direcionado para a fundação do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que era a ação da cidadania contra a fome, a miséria e a favor da vida. A música Cathedral Song é a música mais famosa e que fez um pouco mais de sucesso nesse disco. Para quem não conhece, logo depois que essa música foi lançada pelo Renato Russo, a Zélia Duncan também fez uma versão dela em português chamada Catedral. É bem famosa, hein? Os anos foram se passando e a gente chega agora no ano de 1995. E bem no comecinho desse ano, para ser mais específico, no dia 14 de janeiro, é que aconteceu o último show da Legião Urbana com o Renato Russo. Esse show aconteceu na cidade de Santos, no litoral paulista, na Reggae Night, que é uma famosa casa de shows que tinha lá. O Renato Russo já estava bastante debilitado, não só pela doença que ele tinha da HIV, mas também porque ele estava num processo de depressão muito aprofundado. Em dado momento do show, Renato Russo resolveu deitar no palco e até hoje ninguém sabe direito se ele estava passando mal, se ele estava apenas cansado, o que aconteceu, mas ele deitou no palco e o público começou a cantar a letra de Faroeste Caboclo inteirinha. A banda foi acompanhando o pessoal cantando e o Renato Russo pediu para que apagassem as luzes. Foi um show memorável. Se você conhece alguém que tava lá nesse show, então já deixa aí nos comentários, hein, que eu quero saber. 1995 também é importante porque o Renato Russo lança o seu segundo disco na sua carreira solo, que era o Equilíbrio Distante. A capa do disco Equilíbrio Distante é muito bonita porque tem desenhos que o filho do Renato Russo fez, né? Ele tinha 6 anos de idade. É legal pra caramba. Esse é o disco, famoso disco do Renato Russo com canções em italiano. Por que será que o Renato Russo tinha contra a língua portuguesa, hein? O primeiro disco foi só em inglês, o segundo só em italiano. Bom, a gente não sabe a resposta para essa pergunta, mas o fato é que ele se preparou muito para gravar esse disco, ele viajou à Itália, ele era descendente de italianos e quis descobrir as suas raízes, né? Quando chegou lá na Itália, ele comprou muitos discos, conheceu a música local e reuniu algumas músicas que ele gostou mais de alguns artistas e colocou sua versão nesse álbum. O grande problema é que esse disco, quando foi lançado, não agradou muito a galera em geral, não. A galera achou que esse disco era muito brega. Sim, gente, brega. São as palavras das pessoas na época, viu? O fato do Renato Russo ter cantado em italiano também não agradou muito a galera que era fã, não. Mas, apesar do fracasso comercial que o Equilíbrio Distante foi, ele serviu para difundir muitos artistas italianos aqui no Brasil. Bem nessa época, alguns artistas italianos começaram a fazer bastante sucesso por aqui, em destaque 2 deles, que são a Laura Pausini e o Eros Ramazzotti. Outro fator que ainda contribuiu para esse disco não ter sido muito bem sucedido é que nesse ano de 1995, por motivos contratuais, o Renato Russo foi obrigado a voltar aos estúdios com a Legião Urbana para gravar mais um álbum inédito. Esse disco seria A Tempestade, ou O Livro dos Dias. Aliás, Tempestade é um título que retrata muito bem como era o clima lá dentro dos estúdios de gravação, viu? Mas essa história eu vou contar para vocês no próximo vídeo. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Johnny do Carmo. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui comigo até o final. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, me deem críticas, sugestões. Se vocês querem ouvir alguma música, então escreve aqui nos comentários.
Se vocês querem conhecer a história do seu artista ou do seu gênero musical favorito, escreve aqui nos comentários. Eu fico muito feliz em ler e faço questão de responder a todos pessoalmente, beleza? E também se inscrevam aí no canal do Johnny do Carmo, ative o sininho para receber aí as notificações em primeiríssima mão e deixa aquele like aí também, que fortalece o canal e além de me deixar muito feliz, é claro. Então é isso aí, galera, eu volto no próximo vídeo com muito mais curiosidades e muito mais música, certo? Muito obrigado mesmo, valeu!